para saber programar, você precisa saber inglês também? É o seguinte, para começar a programar, não é obrigatório saber inglês. Mas, assim, é altamente desejável, tá? Então, se fosse uma declaração de vaga, é aquele requisito desejável, mas não obrigatório. Por que saber o inglês é importante, apesar de não ser obrigatório? Primeiro que, se você for ver o Python, quando a gente fala, é como se você estivesse falando numa língua normal, essa língua é o inglês, não vai ser em português. Então, você já vai se deparar com as chamadas palavras-chave, são palavras reservadas pela linguagem que possuem uma função específica, como def, with, for. Então, se você já conhece o inglês, isso vai te facilitar também a aprender a linguagem em si, porque as palavras reservadas estão escritas em inglês. As bibliotecas embutidas com as suas respectivas funções estão escritas em inglês. Por exemplo, ordenar com sort e o sorted, embaralhar com o shuffle. Então, assim, se você souber o inglês, vai te facilitar. Já é um primeiro ponto. Vai te facilitar ali de entender a linguagem em si. O outro ponto é que é o seguinte: o grande material que sai técnico e quentinho na hora vai ser, em geral, em inglês. A produção de muita tecnologia é feita, mesmo em mercados num país em que não se fala inglês, mas como a linguagem, de fato, do mundo, e aí do mundo para qualquer coisa hoje, né, feito em negócio, até a moeda dólar é a base para todas as outras, né? Então, como a língua é utilizada de fato para tecnologia, para negócio e entre outras tantas, quando alguém vai pensar em fazer uma tecnologia, em desenvolver uma nova biblioteca, o que ele vai pensar? Se ele está visando o mundo, ele vai escrever todo o material em inglês. Tanto o código-fonte, quanto também a documentação. Então, se você não sabe o inglês, você fica à mercê de alguém traduzir para você. E aí vai ter um lag, né? Sai a tecnologia até que aquilo crie tração. Aqui dentro, por exemplo, do Brasil. Crie tração para ter alguém que entenda do inglês, vai ler aquilo e ele vai traduzir para você. Então, alguns termos podem se perder nas traduções, o que é muito comum, principalmente quando é traduzido o livro. Tem até uma revisão técnica, mas imagina quanto custaria um técnico bom fazendo revisão de livro. Você vai investir essa grana para fazer isso? Potencialmente não. Então vai vir alguém que sabe que é só um tradutor, e só eu estou dizendo porque não sabe programar só. Né? Mas só um tradutor que não sabe que, por exemplo, existem termos que não são traduzidos, que a gente fala do jeito que eles são, como, por exemplo, framework back-end. Eu não conheço uma tradução para back-end. Isso, e framework back-end, front-end, stack. Então, existem termos que não são traduzíveis, que a gente tem dificuldade, às vezes a tradução nem é conhecida, se você for falar no contexto dos devs. Então, se você não sabe o inglês, você vai ficar sempre à mercê dessa tradução de conteúdo. Então, não é necessário, tem muita gente lá no Python Pro no curso que não sabe o inglês, mas sempre que entra perguntando se é necessário, eu digo, olha, não é necessário. Você pode começar a aprender o inglês, tá? Por fora, você começa a aprender em paralelo, se quiser, junto aqui com a programação, porque você vai conseguir programar. E juntando ainda mais um elemento que aí bota o temperinho sempre, o temperinho do DevPro, que tem a visão no quê? Visão no negócio, visão também em dinheiro, visão em gerar o valor. A gente está num mundo agora altamente globalizado. E agora, ainda com pandemia, está todo mundo em casa. Então, você está trabalhando de casa, o que te impediria de trabalhar para os Estados Unidos, ganhando em dólar? Ou trabalhar para uma Inglaterra, ganhando em libra? Então, tem amigos nossos aí que estão fazendo uma grana danada só pela diferença de câmbio. Quer dizer, desvalorizou aqui o real. Quando o real bateu R$5, tinha amigo nosso que estava ganhando de 15 a 40 mil por mês. Por quê? Porque saber o inglês também te abre as portas do mundo. E isso, inclusive, é uma pergunta que às vezes vem muito lá também, né? Na minha cidade não tem vaga. Eu falo, pô, você está preocupado com a sua cidade, morar tem na sua cidade? Ou com vaga. Isso, se tem internet, o mundo é o seu playground. Pode ser que de início você tenha que fazer um sacrifício de ir para uma cidade em que tenha mais vagas. Mas se você souber o inglês, tá faltando gente. E onde é que você vê isso?
Teve aquela iniciativa, não sei se era o code.org, code.org, que é aquela iniciativa em que várias celebridades falando que codar era legal nos Estados Unidos. Até o presidente Obama, na época, falando que codar era bacana, mostrando com as crianças. Por quê? Porque eles entendem que esse é o futuro, né? Que codar gera muito dinheiro. Só pegar ações em bolsa. Quem são as top hoje? Sempre estão conectadas com tecnologia. Você pegaria as top 10. Né? E a top 1, se você quiser pegar que é emblemático, tá lá a Apple. Quer dizer, trabalha com tecnologia. Então, eles sabem que produção de tecnologia gera riqueza. Não é à toa que eles estão pedindo, né? Ou seja, se não houvesse o visto H1B1 para trabalhar nos Estados Unidos, a tecnologia já tinha morrido lá nos Estados Unidos, porque tem uma galera muito grande de fora. Então, se você aprende o inglês, você para de olhar para a sua cidade, você para de olhar para o Brasil, você passa a olhar mundo e olhar vagas do mundo inteiro, tá certo? Trabalhando do conforto do seu lar, como os nossos amigos aí. Gente nossa que estava trabalhando lá do... Gente nossa não, mas conhecido nosso que estava trabalhando lá de Palmas, no Tocantins.